E agora é bem que ela dizia essas coisas, não quem quer matar o outro, mas ela era cortês, não, era civilizado, mas dizia a verdade. E eu disse, você tem razão e eu vou levar isso a sério. Então, comecei a ler, a falar. A primeira coisa que eu fiz foi Cambridge tem uma rede de livrarias que é extraordinária. Eu visitava todas essas livrarias diariamente e comecei a recomprar livros que eu tinha já. Mas que eu tinha hora em francês, hora em espanhol, hora em português. Eu comecei a comprar tudo que eu já tinha e que era fundamental a mim em inglês. Então eu comprei Marx, comprei Sartre, Merleau-Ponty, comprei em inglês nas traduções norte-americanas. Comecei a lê-los em inglês, com um dicionário Webster junto de mim, com pacotes de fichas branquinhos, que eu chamava de fichas de leitura. Então, quando eu encontrava uma frase que eu penetrava, em que eu me adentrava e percebia a significação profunda da frase, eu aí tentava uma análise da sintaxe que fundava aquela frase e comparava com a minha sintaxe. E via que a coisa era muito diferente. Então, como eu tinha e tenho um domínio relativamente bom da sintaxe da língua portuguesa, dos regimes verbais, das colocações, dos manejos das palavras, não, dos torneios, etc. Então começou a ficar fácil para mim isso. Então me lembro de que uma dessas coisas, a intelectual norte-americana que havia estudado na Universidade de São Paulo antes do golpe, que se prontificou de me ajudar. Quer dizer, ela me ouvia hoje, por exemplo, durante uma hora falando inglês e registrava os erros. Vou pegar as gatas. Não quer água, não? Peraí. Um pedacinho de banana e desceu tudo. Ela registrava os erros mais absurdos. E no dia seguinte trabalhava comigo 1 hora comentando os erros. Como ela sabia muito bem português, ela dizia, olha Paulo, a sintaxe brasileira, a sintaxe portuguesa permite isso, a nossa não. Então, eu tenho a impressão que faltou um pedacinho aí, Paulo. Sim, ela registrava todos os erros que eu cometia na conversa de 1 hora, e no dia seguinte trabalhava comigo 1 hora, 2, erro por erro cometido por mim. E como ela conhecia a sintaxe dela e a sintaxe nossa, ela dizia, olha Paulo, em português tu pode dizer isso, em inglês nunca. Um exemplo disso, eu dizia, por exemplo, em inglês, I was being invented of to be. Era a tradução literal da sintaxe brasileira. Eu estava sendo proibido de ser. No dia seguinte ela chegou junto e disse, olha Paulo, isso não existe em língua inglesa. O pessoal nem entende. Porque num caso como esse você usa o verbo to prevent, em seguida a prevent tu usas a preposição from, e em seguida a preposição from tu usas o verbo principal no gerundo. Aí tu deve dizer I was prevented
O being prevented from being, or from becoming. From going, from doing, from speaking, from eating, from sleeping, from teaching, from loving, etc. Tu não pode dizer isso que tu disseste. Nunca mais eu repeti isso. Nunca mais. Assim, dentro de talvez um mês, dois, acrescido da leitura e das minhas notas, que eu lamentavelmente botei fora na Suíça, das fichas, eu comecei a escrever. Foi o tempo que chegou para eu iniciar o seminário em Harvard. Eu comecei a escrever e, com o auxílio de um aluno de Harvard, que não sabia nada de português, mas tinha o domínio da língua dele, e melhorava o meu inglês. E o seminário era sobre o quê? Qual era a matéria? O seminário, no fundo, a matéria era meu pensamento. Não sei se eu até pedir desculpa, porque parece um cabotinismo horrível. Mas a matéria era como eu entendia a educação já na época. E a coisa foi... A pedagogia do oprimido segundo Paulo Freire. Não estava ainda escrita, ou melhor, traduzida a pedagogia do oprimido, estava sendo traduzida. Ou a educação popular. Não tinha título assim. De acordo com Paulo Freire. Mas era, no fundo, era essa frase meio, talvez, pretensiosa, não estava escrito, mas o curso era isso, era como é que eu penso a educação. Então, mundo dialógico, eu fiz a mesma experiência, um pouco diferente do que você fez anos depois, antes de me conhecer pessoalmente em Lyon, na Universidade de Lyon. Eu obtive os resultados parecidos também com você, com o seu. Quer dizer, era uma coisa, eu te digo, era uma coisa, foi a minha passagem por Harvard, pequena que tenha sido, foi uma passagem gratificante. E por N razões. Primeiro era a minha experiência com esse mundo altamente tecnológico, misterioso, que é a sociedade norte-americana. A minha experiência com a discriminação que eu nunca tinha vivido nunca tinha visto com tanta intensidade. E a discriminação no Brasil existe. Nós somos uma sociedade racista, machista, autoritária. Mas para mim, pelo fato de que o capitalismo não deu certo, eu espero que não seja só ainda, mas primeiro que não dê nunca certo no Brasil. O que acontece é que a quantidade dos negros brasileiros que está fustigando o medo dos brancos da concorrência e emprego, isso é muito pequeno ainda. E porque é muito pequeno, então os brancos são racistas medrosos. Não tem nada medroso, é racista do correr de logo. Para mim há indiscutivelmente uma relação entre racismo, classismo, capitalismo e democracia. Os norte-americanos não podem dizer ainda que tem uma democracia substantiva, do meu entender. Eu não posso conciliar uma democracia que eu chamo de substantiva com racismo, sexismo e autoritarismo do jeito que a gente encontra na sociedade americana. De maneira que essa coisa, meu encontro com esses fenômenos me ensinou muito. Foi lá que eu descobri essa coisa muito óbvia,
de quem eu escrevi, sobre quem eu escrevi, quer dizer, a existência de um terceiro mundo no primeiro e a existência do primeiro no terceiro. Quer dizer, um conceito muito mais político, ideológico e econômico do que geográfico. Nada de geográfico, apenas. Quer dizer, eu aprendi muito nos Estados Unidos. Digo também a você, não me arrependo jamais de ter vivido esses meses, esses quase anos nos Estados Unidos. Não me arrependo de ir lá desde aquela época, todos os anos, e vou continuar a ir aos Estados Unidos. Só desde isso, primeiro, eles me proibirem de ir, segundo, que eu alcance uma idade em que já não posso ir nem ao Recife. Mas fora disso, eu irei toda vez. Eu tenho muitos amigos americanos, escolas muito sérios, muito leais, muito humanistas, muito competentes. Quer dizer, essa questão de você condenar toda uma sociedade por causa da preponderância ou da característica do seu governo é uma ingenuidade. Sim. Ingenuidade de que eu participei. Eu já disse isso no outro livro, que o primeiro convite que eu recebi pelos Estados Unidos, eu quase disse não, porque a minha tese é de que eu não tinha nada a aprender com o meu dominador, que era cientificamente um absurdo, porque o dominador é o primeiro pedagogo do dominado. Cientificamente é. Sim. Ele pode ser um mau pedagogo, mas do ponto de vista dele, ele é excelente, mas em sendo excelente do ponto de vista dele, termina sendo do meu também, do ponto de vista do dominado. O dominado termina por aprender manhas com as quais se defende do poder do dominador. Que ele aprendeu do próprio dominador. É a volta do chicote. Exato. E a aroeira no lombo de quem mandou dar. O Paulo, eu tenho a impressão que... Está chovendo por aqui, né? Que isso aqui já está no fim. Está no fim. Está piscando. Já são parou. 5h20, ou 6h20. Já estouramos. Mas uma pergunta ainda relacionada com o concreto na memória. A chuva. Paulo, o fenômeno da chuva, já que está chovendo em São Paulo, chovendo quase dentro da tua casa, ainda bem que não, né? Já fechou? Tá fechando, tá chovendo um pouco, sim. A chuva para você fora do Brasil foi vivida da mesma forma que a chuva do Recife, que as chuvas... Não. Como é que era essa questão da chuva? A chuva nos Estados Unidos, por exemplo, chovia muito, te atrapalhava a chuva? Não, como é que você... Não. Nos Estados Unidos sofri duas coisas do ponto de vista dos fenômenos naturais que me atrapalharam. Foram o excessivo calor de Boston, de Cambridge, no verão, e a intensidade pesada do gelo e da neve no inverno. Quer dizer, foi exatamente como uma tentativa, talvez mágica, mas que eu acho muito concreta, de me defender do frio muitíssimo mais forte de Cambridge do que de Santiago, e eu comecei a usar barba em 1969. E depois de ter começado a usar barba em 69, chegou um momento em que tirá-la era me descaracterizar. Então eu até talvez pudesse dizer hoje, de forma muito simples, eu sou também a minha barba.
De maneira que se eu tirar a minha barba hoje, grande parte do mundo desconhece. Mas eu comecei a usar barba para defender e deu certo. Para defender um pouco a cara da rigidez do frio. Porque o frio em Cambridge, Boston, é tão frio quanto o calor é quente. O começo do uso da barba foi nos Estados Unidos ou foi no Chile? Foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. No Chile não havia barba? Não havia barba. E o primeiro fio de cabelo branco? O primeiro fio de cabelo branco, até onde eu me lembro bem, eu acho que foi no Chile. Foi no Chile. Após chegar ao exílio, etc. E eu tinha 43 anos. E você se lembra de alguma coisa em torno desse momento em que você constatou que você estava com o seu primeiro ou seus primeiros fios de cabelo branco? Essa coisa deve ter sido tão insignificante para mim que não me deixou marca na memória. Nenhuma. Quer dizer, eu não... Uma delas podia ir embora para ali, rapaz. Aqui a gente tem que abrir e bater com força para fechar tudo daqui para lá. Abrir e fechar Por que você não deixa? Não é tanto assim. Eu vou só tirar as coisas que podem ir se molhando, estragar. Deixa eu pôr aqui, depois a gente muda, né? Aqui nem sequer venci. Tem que vencer isso por outra coisa. Mas olha, o embranquecer do cabelo, da barba, não te emocionou em nada? Não me afetou, nem me fez em momentos de isolamento, por exemplo, em que eu estivesse só, não me fez fazer nenhum tipo de reflexão em torno da velhice. É uma coisa interessante comigo, que eu me sinto, às vezes eu descubro um pouco surpreso que tenho 71 anos, porque o hábito de mim comigo mesmo, na medida em que penso, em que reflito, em que trabalho, eu tenho uma capacidade de trabalho que assusta-me, e meus filhos também, e que obviamente diminuiu um pouco nesses 10 anos últimos, e a capacidade que eu tinha física. Por exemplo, houve várias vezes em que eu saí daqui numa quinta-feira, noite, desci em Nova York de madrugada, tomei um avião 1 hora depois para Porto Rico, cheguei lá então na sexta de manhã, na hora do almoço lá, fiz um lanche, dormi até 5 da tarde de lá, e às 6 da tarde de lá eu fiz uma conferência, por exemplo, no dia seguinte, portanto no sábado de manhã, eu fiz seminário de 8 às 10, outro de 10 ao meio-dia, almocei ao meio-dia, tive um pequeno encontro com um grupo de professores, depois me trouxeram para o aeroporto, eu tomei o avião em Porto Rico no sábado de tardinha e cheguei ao Brasil no domingo, e houve dias em que eu chegava ao aeroporto e ia com Elza direto para a praia. Quer dizer, na segunda eu estava dando aula na PUC e não imaginavam os alunos que eu tinha de quinta para segunda, que eu tinha estado dando seminários em Porto Rico. Então, quer dizer, eu fazia isso como se eu tivesse ido a Santos. Mas hoje não mais. Isso aí eu não aguento, por isso que eu comecei a exigir agora passagem de primeira classe, que eu descobri que obviamente defende o teu corpo muito mais do que a passagem de classe turista, é óbvio,
E então, quando a universidade não pode pagar, eu digo, ok, não tem problema nenhum, não vou. Quer dizer, eu só viajo de primeira classe e faço, às vezes, uma concessão e viajo em classe de intermediária. As universidades que me convidam, todas estão reconhecendo que assim é que está certo, entende? E pago ainda também a passagem de ida, não, porque eu digo, eu não viajo só, não gosto de viajar só, minha mulher pode viajar comigo. Se ela não puder, então eu não peço. Se ela puder, eu peço. Não peço não, eu digo que é condição sine qua non. E eles atendem toda vez. Pagam passagem para mim, de primeira classe, de hotel e tudo. Quer dizer, mas a capacidade de trabalhar aqui em casa, por exemplo, eu escrevo de 7 horas da manhã, de 7h30 da manhã até de noite. Se você tivesse que considerar a tua vida em 24 horas, digamos que até agora dessas 24 horas, você passou quanto tempo trabalhando? De 24 horas, digamos, o seu período de trabalho seria de quando? 12? Seria mais ou menos de 12. Seria de 12. E isso considerando como não trabalho toda a atividade de ação e reflexão do cotidiano que não estaria diretamente ligada à profissão. Exato. Por exemplo, durante o almoço, uma conversa mais rigorosa com Nita, não uma conversa mais séria, porque às vezes no almoço a gente troca ideia sobre a tese que ela está escrevendo, o livro que eu estou escrevendo, quer dizer, é como se a gente continuasse a trabalhar. Uhum. Entende? Quer dizer, eu tenho, na verdade, uma enorme resistência, sabe? Uma coisa fantástica, porque tem uma saúde exemplar, quer dizer, meu médico, e não que eu não vá ao médico sempre, eu vou, porque eu vou até por disciplina, para que ele me reveja, e ele é muito exigente, gosta muito de saber das coisas e está certo, ele quer saber, desconfia de uma coisa qualquer, ele pede exame A, exame B, quer dizer, ele não é um tecnologista, eu acho até que o meu médico é mais o Hernandes, ele é um humanista ao lado da ciência que ele executa como médico, né? Mas por isso mesmo ele não nega a tecnologia e a necessidade da tecnologia. E às vezes se zanga comigo porque eu não cumpro muito bem as coisas. Mas no campo específico do seu cuidado comigo, eu não pifo nunca. Quer dizer, eu tomo meu remédio de pressão arterial, que é a única coisa desmantelada que eu tenho é uma hipertensão que se expressou quando eu voltei do exílio. De jeito nenhum eu tenho autoridade científica para dizer que a hipertensão apareceu aqui porque eu voltei para o Brasil. Não tenho essa pretensão, mas foi aqui que ela apareceu, e ele é que percebeu isso. Mas ele me dá uma medicação, eu tomo diariamente, toda vez que eu vou lá ele me examina e eu estou com 14/8, que é uma pressão para meu neto, né? Quer dizer, a saúde é ótima mesmo. Eu andei sofrendo muito de gota, que me irritava demais, me maltratava, e eu era desleixado, desobediente, porque só comia o que fazia mal à gota. Mas de 2 anos para cá eu resolvi levar isso profundamente a sério e passei então a mudar a minha dieta. E foi mudando a minha dieta com a ajuda de um outro grande médico que ele me indicou, que eu consegui passar 2 anos agora, em cujo período eu tive apenas uma semana, há 10 dias atrás, sabendo que tinha joelho. Quer dizer, ela pegou um pouco no joelho, mas já passou tudo, já estou em plena forma. Mas, Paulo, enquanto você, voltando um pouco atrás, a 69, enquanto você deixava a sua barba crescer, eu estava fazendo o curso normal, eu queria me formar professor primário, estava no Brasil, no estado de São Paulo, numa cidade de porte médio, chamada Presidente Prudente, estudando à noite
na época já era o segundo ano do curso normal, do curso de magistério. Depois virou o curso de formação de magistério, que era o curso normal. E, paralelamente ao que eu fazia no curso normal, eu estava trabalhando já, comecei a trabalhar aos 16, em São Paulo, na antiga TV Paulista, Canal 5, que depois foi incorporada à Rede Globo, na Rua das Palmeiras. Eu comecei em 67 como office boy na TV Paulista. As minhas ligações, portanto, com os meios de comunicação já vinham desde aquela época entregando cartas, né? Sobretudo. Fiquei pouco tempo lá, depois passei para o departamento de desenho, de artes. Naquela época não havia toda essa sofisticação das agências de publicidade, nas introduções, não havia a história de utilizar computadores para os letreiros, as montagens de programas de vídeo, ainda o videotape ainda estava não muito sofisticado. Eu trabalhei um tempo também em São Paulo, na TV Paulista, fazendo artes, né? Fazendo os desenhos, me ocupando dos arquivos. Mas como eu queria estudar e era mais fácil fazer o normal no interior, eu vou para o interior, para casa de meus primos, de minha tia, também professora primária, e vou levando o curso normal, com todas as matérias do normal tradicional. Ainda não havia sido reformado completamente o sistema, e, ao mesmo tempo, já picado pela curiosidade do jornalismo, dos meios de comunicação, fazendo alguns trabalhos para o jornal Imparcial. Eu já tinha feito referência a esse episódio quando nós fizemos o segundo volume do Sobre Educação, me lembro. Mas o que me faz voltar a esse período agora não é tanto essa passagem pelo jornalismo, mas mais dentro mesmo do ensino normal. Porque é ali que eu vou ouvir pela primeira vez, de forma clandestina, sussurrada, fora completamente das aulas que se dava sobre filosofia da educação, psicologia, prática de ensino, didática, língua portuguesa, didática da matemática e todas essas outras matérias. Em nenhuma delas aparecia nenhuma referência a movimentos de cultura popular, e dentro desse processo de alfabetização, por exemplo, uma referência qualquer a Paulo Freire. Não constava... Era o esconderijo da... Exato. Bom, nós estávamos, evidentemente, numa época de noite mais negra, fechada, da ditadura no Brasil. Isso, portanto, hoje não me espanta nada. Mas, na época, eu acabei ouvindo falar de Paulo Freire, das experiências de Paulo Freire, através de colegas meus que não estavam fazendo o curso normal, mas que já estavam na faculdade, que tinham participado já de algumas reuniões em São Paulo, onde se havia também feito ações do movimento. O primeiro livro que eu vi não foi Educação como Prática da Liberdade, não foi em português, foi o Pedagogia do Oprimido, se eu não me engano, numa edição uruguaia, que tinha, e isso eu não posso mais me esquecer, uma capa preto e branco, de uma velha na capa. Essa foi a primeira imagem que me veio da Pedagogia do Oprimido, aquela velha analfabeta, muito provavelmente, na capa. Quando eu comecei a ler aquilo, aí então eu fiz uma primeira leitura difícil do texto. Primeiro porque o meu conhecimento do espanhol, na época, de longe me permitia navegar nas águas da leitura com a mesma facilidade que se navega quando é em língua portuguesa. Claro. Segundo, porque o Pedagogia do Oprimido, para mim, ainda hoje, é um livro
que traz muito mais um encadeamento de discurso lógico, uma linguagem metalinguística mesmo, em determinados casos, de caráter bastante filosófico e muito menos o que a educação com prática de liberdade e do que os nossos livros depois trazem, que são esses momentos narrativos, essas referências de história que atraíam mais ao normalista da época. Eu sei que, relendo depois Pedagogia do Oprimido, eu vi que havia também muitas referências a situações, a diálogos que foram feitos. Mas, na época, a percepção que eu tive do Pedagogia do Oprimido não foi de um livro de acesso fácil. Eu tive uma visão muito mais satisfatória na época quando eu li o Educação com Prática de Liberdade, o prefácio, sobretudo, do Fiore, não era? Se eu não me engano, da Pedagogia do Oprimido, não, sim. Da Pedagogia do Oprimido, sim, e do prefácio do Zefó. O prefácio do Zefó, por exemplo, me ajudou a entender muito mais, porque trazia muito mais referências do contexto histórico. Bom, é claro que eu ainda não sendo professor, mas me experimentando em estágios, no ensino, eu fui imediatamente atraído pelo desafio pelo desafio da experiência no sentido concreto, no sentido dos estágios que eu começava a fazer. E também já procurando, mesmo sabendo o caráter clandestino disso, de começar a discutir com os professores, os mais abertos, e sempre há os que mais se prestam a isso, discutir alguns elementos em prática de ensino da experiência. A dificuldade que havia na época era que ainda se associava muito a Paulo Freire ao método de alfabetização, como se o Paulo Freire servisse quando se tratasse de aulas de alfabetização, mas fora da aula da alfabetização. Mas, Paulo, tudo bem? Eu acho que como capítulo, o que faltaria aí apenas era que você acrescentasse o sair dos Estados Unidos. Ou talvez a gente possa acrescentar esse sair dos Estados Unidos no início do próximo capítulo. Como é que você prefere? Não sei no momento, viu? Eu acho que